Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje nós vamos conversar do mantra que parece ser um modismo, mas parece que é uma orientação comportamental irreversível. Você tem a escolha de embarcar ou não. Eu falo de inovação. Eu vou falar com os papas capixabas da inovação. O CEO da Aces Inovação, Denis Ferrari, professor, programador, um punhado de coisa nessa área do digital. É com ele que eu passo a conversar agora. Denis, você tem feito aí uma evangelização da inovação, né? E, além disso, a Aces tem também se notabilizado por estar investindo em aceleradora, aceleramento de projetos nessa área. Qual é hoje o status da cena da inovação no Espírito Santo? Eu acho que a gente nunca teve falando tanto sobre o tema igual a gente está hoje. Como eu cheguei primeiro, eu acabo me notabilizando por causa disso, né? Essa é uma das razões. Mas a gente teve um aumento da quantidade de empreendedores e startups que foram gerados nos últimos anos. A Aces teve sozinha por um momento, hoje já tem vários atores fazendo incubação, aceleração, fazendo esses processos de desenvolvimento de novos negócios. O Estado e algumas entidades estão fomentando muito o tema. Então você está tendo startups surgindo no interior. A gente teve há pouco tempo agora o maior evento que a gente tem aqui do tema de inovação, que é puxado pelo Sebrae, o ESX, né? Na sua segunda edição. Quer dizer, você está tendo o tema está muito em alta e você tem muitos atores privados e públicos investindo para que esse tema seja cada vez mais conhecido, fomentado e explorado pelo mercado capixaba. Você esteve recentemente dando uma palestra lá na Serra, um grupo de empresários reunidos pela Dinâmica Ases, Associação dos Empresários da Serra, e o tema era exatamente inovação não tecnológica, ou não necessariamente vinculada à tecnologia. O que você está falando? De processos? De que inovação você está falando quando você desvincula de tecnologia? Porque hoje a inovação está muito associada a startup. Sim, sim. O tema da palestra era como inovar não sendo uma startup. Né? Como inovar não sendo uma startup. Eu confundi, não era não tecnológico, era startup. Qual é o cerne da mensagem ali? Primeiro, todo mundo que tem uma empresa tradicional tem que inovar, porque senão morre no tempo. Então, assim, e aí na palestra eu trouxe alguns cases de empresas que eram líderes de mercado, que eram consolidadas, mas que ou morreram por acreditar que em time que está ganhando não se mexe, ou morreram porque entrou alguém muito mais inovador, com uma solução muito melhor no mercado, ou morreram ou estão morrendo porque os hábitos de consumo mudam. Então, quer dizer, o tempo... E o perfil do consumidor também muda, né? A gente está vendo isso em um monte de mercado ao mesmo tempo. Então, quer dizer, é só você olhar para os nossos filhos, olha para as gerações seguintes à nossa, que você vai ver hábitos de consumo completamente diferentes. Então, existe uma cauda longa. Alguns negócios que atendem a gente hoje não vão atender necessariamente aos nossos filhos e aos nossos netos, se eles não se reinventarem, se eles não estudarem de novo o cliente. Então, a partir do momento que as empresas entendem que inovação ela é uma necessidade, seja porque senão você fica para trás, seja porque senão alguém aparece e acelera o processo de mortalidade, a minha ideia foi trazer para aqueles empresários uma ideia principal. Eles têm o maior potencial de inovação não explorado no Brasil. Eles têm várias oportunidades de inovação que eles só não sabem olhar. Eles têm capital para inovar, seja do próprio caixa, seja de acesso. E eles têm muita gente boa junto com eles e perto deles. A ser mapeada ainda. A ser mapeada, mas que podem ser os futuros sócios nessas novas empreitadas, provavelmente estão no corpo do time deles, no corpo de funcionários deles, e eles só não sabem que estão lá. A gente tem case de cliente nosso que uma auxiliar administrativa, uma vendedora júnior desenvolveram projetos, estão liderando esses projetos e estão galgando uma sociedade com a empresa que a contratava.
toda empresa tem liderança e empreendedor não mapeado, né? E nem sempre esses líderes conseguem passar pelo plano de cargos e salários porque não faz muito sentido para algumas pessoas. A inovação é um jeito de você transformar a empresa, mas também de conseguir colocar uma escada na frente dos líderes para que eles possam subir, né? Gosto de pensar que a empresa ela é um grande castelo de Lego em que o empresário não pode pensar que só ele vai colocar as pecinhas. Um monte de gente pode colocar a pecinha que vai dar sustentação e fazer o negócio crescer. Dentro desse pensamento, o que a gente mostrou foram os 3 passos que você tem que fazer, dos mais simples aos mais sofisticados, para você poder começar a inovar, né? Então, eu fiz lá a pergunta para o pessoal, né? Quais são os seus 3 maiores custos hoje? Se você conseguir reduzir esses custos, você vai ter um ganho de performance. Quais são os 3 maiores gargalos que você tem na sua operação? Aonde que a sua operação perde mais tempo, né? Quando o empresário está com essa listinha na mão, o que ele precisa fazer é buscar em algumas fontes as soluções para esses problemas. E a primeira que eu falei, que é a mais barata, que qualquer um consegue fazer, é às vezes conversar com outro empresário sobre a dor que ele está sentindo. É uma das coisas mais baratas que você pode fazer, é uma das coisas que mais gera retorno, só que a gente, como é muito desconfiado, e às vezes como a gente fica preso na bolha, a gente não conversa com a pessoa que está do lado da gente. Então assim, eu falo que eu estou inventando o MBA no Outback, né? Desculpa, falei a marca aqui, mas não, assim... Fica à vontade, não né? temos essa... Hoje, inclusive, eu estava almoçando lá, porque, cara, toda semana, pelo menos uma vez, mas tá numa média de 2 a 3, desde que eu comecei a falar isso, eu estou recebendo muito convite agora para almoçar com as pessoas, mas assim, não é porque você é empresário que você entende do seu negócio que você entende tudo, e não necessariamente as melhores mentes vão estar na tua empresa. Como é que você faz para solucionar os principais dores? Conversa com as melhores mentes, entendeu? Às vezes é muito mais barato pagar um almoço para alguém... Isso requer um despojamento de um espírito um pouco provinciano, né? Você tem que admitir que você não sabe, né? Ter medo da concorrência. E ter medo da concorrência, né? Ter medo da concorrência. O que você precisa não é conversar necessariamente com o concorrente, é conversar com alguém que tem uma dor parecida com a sua. A gente já faz isso na nossa vida, sabe? Assim, só que... Inclusive conversar com o cliente também, né? Pra caramba, porque o cliente tem muitas vezes a dor que vai justificar o desenvolvimento de um novo produto ou serviço que vai gerar renda para você amanhã e depois. Então assim, se você não tiver apto a conversar com as pessoas, se você não tiver o foco, né, de entender o que precisa ser resolvido na tua empresa e no cliente, e não buscar essa informação por múltiplas fontes, você vai ficar parado no tempo. Mas por que eu gosto de falar dessa troca com empresários? A gente estava lá no evento da ASIS, né? Cara, a ASIS, aquele lugar de networking, ele é um dos maiores ativos pouco explorados. Porque você não tem necessariamente, quando você está num grupo de empresários, de tentar vender o seu serviço. Você tem que perguntar, cara, por acaso você tem essa dor aqui, como é que você resolve isso daqui hoje na sua empresa? Às vezes o que essa pessoa vai te falar, a forma como ela vai te ajudar, você teria que contratar um MBA, um curso, que talvez não resolvesse. E se ela não entregar uma solução, pelo menos te inspira um insight, né? Exato, e o relacionamento vai surgindo daí. Os maiores grupos empresariais são feitos na base da confiança e da troca, entendeu? Então assim, você não precisa... ninguém faz nada grande, relevante sozinho. Esse é o ponto. E quando você está à frente de um negócio, você vai ter muita dúvida, você vai ter muita incerteza, você vai ter muita sensação de insegurança. O melhor jeito, muitas vezes, de você começar a quebrar isso é conversar. Você vai ver que não é só você que tem a dor. Você vai ver que, assim como você, a maioria dos empresários não tem todas as respostas. Só que eu lembro, né, e eu tenho uma coletânea de frases que as pessoas vão me falando e eu vou incorporando isso, né? Tem gente que fala, caramba, Denis, você manja muito. Não, só converso com muita gente. Eu tô conectando ideias, sabe? Eu ouço uma ideia aqui e às vezes eu consigo te entregar a ideia que você está precisando no momento que você vem conversar comigo. Como um hub, justamente. Agora, isso é o jeito mais barato de começar e é o jeito principal para o empresário se desarmar e sair da bolha. É o jeito que ele tem que começar, sabe? E, Eustáquio, o dia a dia,
come a inovação, come a estratégia, come as coisas que são relevantes, sabe? É muito a rotina. A rotina. É muito normal o empresário terminar o dia falando, caramba, não trabalhei hoje, só fiz reunião. Caramba, não trabalhei hoje, só resolvi pendenga. E entra com o negócio. Se você não começa a resolver o que é importante na tua empresa, em algum momento isso vira urgente, em algum momento isso vira uma crise, sabe? O melhor momento de você se dedicar às coisas importantes é enquanto elas não são urgentes, né? E você não vai ter know-how para fazer tudo. A maioria dos empresários vai ficando muito bom no negócio dele, mas assim, vamos ser sinceros, a nossa base empresarial, ela não é necessariamente quem fez MBA, não é necessariamente quem estudou para estar à frente de um negócio. São pessoas que tiveram uma cara de pau, uma oportunidade, uma necessidade, abriram o negócio foi crescendo. E chega um momento que o gargalo do negócio é você. Né? Você que está atrapalhando o processo. Chega um momento que o negócio não consegue pensar em novas soluções porque você virou o gargalo imaginativo da tua empresa. Uhum. Então, qual é o maior trabalho que a gente faz hoje com essas empresas? É mostrar quais são os caminhos para que ela consiga conectar a empresa dela à inovação. Consumindo primeiro inovação, se conectando com outros inovadores e depois criando, de fato, inovação. Você faz também um escalonamento do processo da inovação que começa pela ideia ou pela criação e termina no resultado. Mas tem uma série de etapas intermediárias. Que etapas são essas? Qual é esse percurso? A primeira etapa é a identificação da oportunidade. E essa ou seja, é a dor. É a dor. E aqui mora a base de sustentação para tudo. A oportunidade é mais importante que a ideia. A ideia você pode ajustar, a ideia você pode ter 2, 3 ideias para a mesma oportunidade. Agora, entender muito profundamente a dor, o problema, quem está envolvido, o que cada um sente a partir desse problema, é crucial para você ter a ideia correta. Depois que você tem a ideia, como todos nós temos a capacidade de ter ideias boas ou ruins, a gente sempre parte do pressuposto que a gente pode estar errado. Por isso que a terceira etapa é de validação. Então, quer dizer, identifico a oportunidade, crio uma ideia e vou validar, eu vou testar essa ideia. A validação é uma série de testes que eu faço para poder entender se aquela solução de fato resolve aquele problema e eu consigo gerar alguma receita com aquilo, se for um novo negócio. De posse dos resultados da inovação, eu consigo avaliar se eu devo investir ou não nesse projeto. O investimento pode ser próprio, se eu estiver falando de uma empresa, ou pode ser de um terceiro, se eu estiver falando de um investidor, de um banco. Eu preciso da validação para ter indicador para entender o ROI. Não dá para eu ter a ideia e achar que eu vou conseguir calcular o ROI do investimento se eu nem passei pela validação. Porque a ideia é a fase menos educada do projeto. O papel aceita tudo, né? Então, assim, principalmente se você é uma pessoa muito criativa, todo mundo é capaz de ter uma boa ideia. Só que nem todo mundo é capaz de botar a ideia no papel e colocar ela no mercado. A validação é quando você consegue testar se essa ideia é boa com o mínimo de recurso possível. E isso é a escola do empresário, fazer mais com menos, né? Com base nesse resultado, eu vou buscar um investimento e se eu conseguir um investimento, eu vou de fato desenvolver e gerar resultado. Então, toda inovação, ela passa por essas 6 etapas. A presença hoje é do CEO da Aces Inovação, professor Denis Ferrari. A gente volta já. Voltamos com a presença do CEO da Aces Inovação, o professor Denis Ferrari. Denis, você está transitando, você está, na verdade, nadando de braçada nesse universo aí da inovação, mas existem alguns perfis a serem compreendidos. Por exemplo, às vezes, principalmente quando se associa muito, a sua palestra foi como empreender, como inovar, sem necessariamente fazer uma startup. Isso. Mas a ideia da startup também, porque a startup é um aceno é uma sugestão de inovação, de modernidade e tudo mais. Mas as startups, às vezes, são decepcionantes, se frustram, têm vida breve. Por quê? O que explica isso? Tem muita coisa que explica isso, mas simplificando um pouco. Quando um empreendedor tem uma ideia de negócio e começa a trabalhar, se essa ideia for de fato inovadora, partindo do pressuposto que a ideia seja de fato inovadora,
não existe inovação e certeza na mesma frase. Se o cara está fazendo uma coisa que é inovadora, pode ser que ela seja inovadora demais, pode ser que ela seja inovadora de menos, pode ser que a oportunidade não era tão relevante assim. O timing. Pode ser que eu cheguei cedo, cheguei antes da hora, pode ser que eu cheguei depois da hora. Popular kick da bola. Exato. Pode ser que eu não sou tão bom assim para poder tirar esse negócio do papel. Empreender não é para todo mundo. Todo mundo pode tentar, mas nem todo mundo vai conseguir. E tá tudo certo, né? Assim, para um negócio dar certo, você precisa de muita gente. Se todo mundo quiser ser o capitão, o navio não vai operar certinho. Só que quando a gente pega lá as causas morte, do mesmo jeito que o empresário tradicional não necessariamente estudou para poder cumprir todas as funções que a empresa dele exige, o cara que teve a ideia da startup, ele teve uma visão que ele vai aos trancos e barrancos provar para o mercado que aquilo não é uma miragem, de fato aquilo ali é real, só que são muitos assuntos complexos para que esse projeto dê certo. Então, quer dizer, eu tenho que ter a ideia, mas essa ideia ela tem que ser boa para o usuário, boa para o cliente, tem que ser uma ideia que seja escalável, repetível. Eu vou validar, eu tenho que validar confirmando as minhas hipóteses no menor custo possível, no menor tempo possível. Vou buscar investimento, eu tenho que saber fazer o pitch, eu tenho que saber vender não só para o cliente, mas tenho que saber vender para o investidor. Vou desenvolver, eu tenho que gerenciar, né, um time de tecnologia, tenho que montar uma máquina de vendas, tenho que montar um setor de operação que funcione igual um reloginho. Amigo, só isso aqui que eu falei são N graduações que pessoas estudam muito tempo para fazer um pedacinho. Isso me lembra, a gente estava conversando antes da gravação, isso me lembra aquela experiência do Vale do Silício, Stanford, aqueles meninos lá do Google, do Facebook, do Instagram, que os caras criaram e ficaram anos lá pelejando para monetizar. Quando descobriram também, né, decolaram. Só que ali eles conseguiram fazer algumas coisas que foram muito boas, que é o seguinte: nessa trajetória complexa toda que eu estou falando, idealmente, você não precisa resolver tudo. Você tem que ter pelo menos você tem que ter uma ou duas sacadas para cada coisa. A grande ideia, big idea. Que aí, olha só, você teve a ideia, só que você não tem que ter só a ideia. A criatividade vai também de entender como é que você vai captar cliente para essa ideia. Você tem que ter uma ou duas ideias inovadoras de como fazer isso. Se você pega o Facebook, por exemplo, eles foram de universidade em universidade pegando usuário. Hoje, qualquer um cria uma conta no Facebook, mas à época era o jeito em que eles conseguiam viralizar dentro das universidades. Um aluno fala para o outro, você tinha um senso de exclusividade, e aí isso faz com que eles não precisassem investir muito em anúncio. Então, quer dizer, eles tiveram uma sacada de marketing para o projeto deles viralizar. Você não precisa ser um as do marketing, mas você precisa ter pelo menos uma estratégia que funcione. Quando você vem aqui para o Brasil, você tem que ser muito as, porque você tem que fazer muito mais com menos. Você falou uma coisa que é verdade. Nos Estados Unidos, como o mercado quer que o dinheiro, como o mercado precisa de projetos para poder alocar o capital, o rentismo lá não compensa, né? Não compensa. Você precisa investir para o seu dinheiro render. Investir na produção, investir produtivamente. Investir em produção, justamente. Tomar risco. Tomar risco. O que acontece? Um Facebook, ele não estava totalmente validado. Ele não sabia como é que ele ia ganhar dinheiro. Só que os usuários já gostavam do Facebook. Então, ele não estava no PowerPoint como outros projetos lá. Nos Estados Unidos tem investidor para tudo. Assim. Tem gente que se você apresentar a ideia numa cartolina e o cara comprar, o cara bota a grana. Mas no caso deles, eles já tinham muitos usuários usando a plataforma todos os dias, radicalmente, e eles só não sabiam ganhar dinheiro. Então, quer dizer, eles estavam queimando caixa porque eles estavam pagando o servidor, pagando infraestrutura, pagando o time, mas como tinha gente usando, a questão não era se iria vender, era como iria vender. Então, o mercado de capital olha para um negócio desse, pensa o Instagram. O Instagram, quando foi comprado pelo Facebook, não faturava R$1. Mas e aí? Você tinha muita gente usando. Você tinha muita gente usando o Instagram. Não importa necessariamente se o modelo de negócio está descoberto em alguns mercados. O que importa é
o seu usuário está gostando de usar? Você consegue comprovar que o seu usuário usa esse negócio? A partir daí vai ter investidor que fala, não. E principalmente o Instagram era um pouco óbvio o caminho de monetização, era anúncio. O Facebook já tinha descoberto esse caminho anteriormente. Então, e se você for olhar a trajetória do próprio Facebook, né, do grupo Meta, né, hoje em dia, nem toda inovação vem de mim. Então, quer dizer, o Facebook acabou se especializando sem querer num grau, num tipo de usuário, com uma determinada idade, com uma determinada... Perfil bem claro. Exato. O Instagram começou a ser bom para outro perfil. Então, o que eles falam? Olha, por que o meu usuário... Por que esse usuário aqui não está gostando muito do Facebook? Não importa, compra aqui a plataforma e todos os usuários... É muito difícil. Junta as tribos. Exato, é muito difícil. Ninguém faz uma solução que de fato sirva a todo mundo. Isso é muito difícil de fazer. Então, é normal que a sua solução atenda com excelência pelo menos uma fatia dos usuários ou clientes de mercado. Então, nesse caso aí, pega o WhatsApp, a mesma coisa. Né? Então, não importa, na cabeça do grupo Meta, não importa se o usuário usa Facebook, WhatsApp ou Instagram, o que importa é que ele esteja dentro do grupo Meta. Cai tudo mesmo cesto, de alguma maneira você vai estar usando uma solução nossa, entendeu? Agora, a jornada da inovação ela passa por um momento em que tem que saber dosar exatamente o momento, o quanto ela consegue manter o oxigênio financeiro para ter prosseguimento, né? Tem. E isso hoje, pós-pandemia, isso é uma das coisas que mudou na perspectiva dos investidores. Antes da pandemia, a quantidade de investimento que estava sendo feito em startups no Brasil estava subindo. Só que as startups estavam crescendo financiadas. Então, quer dizer, eu não estou gerando caixa e financiando o meu crescimento. Não é o mercado que está me bancando. Eu estou buscando capital de investidor, capital de fundo e estou crescendo. Quando veio a pandemia, a pandemia foi, falando em termos de mercado, foi um meteoro para os dinossauros ali. Então, você teve um evento que privilegiou um tipo específico de negócio. Alguns negócios morreram, mas sai da pandemia os modelos de negócio que têm uma maior facilidade de geração de caixa. Então, quer dizer, se a sua startup era muito boa, mas você não consegue se financiar, hoje em dia os investidores não olham para isso com grandes olhos mais. Porque eles entenderam que se a startup não conseguir gerar caixa para se financiar, eles ficam eternamente dependentes desse negócio de capital. Isso não é bom nem para o empreendedor, que acaba se diluindo muito. Então, essencialmente, o financiamento tem que ser do usuário. É o melhor dinheiro que tem. O melhor dinheiro que tem é sempre do cliente. Sempre do cliente. Agora, nem sempre, e aí que tá o segredo. Se você tem uma grande inovação, o dinheiro do investimento, ele não tem que ser para viabilizar a operação. Ele tem que ser para fazer você crescer mais rápido. Então, quer dizer, todo negócio vai crescer com caixa próprio em algum momento. O dinheiro do capital viabiliza que esse negócio vá mais longe, em menos tempo, acelerando o crescimento com dinheiro que ele demoraria 1, 2, 3, 4 anos para poder gerar pelo seu modelo de negócio. Mas o que eu estou querendo dizer é, modelos de negócio de startup que não geram caixa, que não tem uma proposta de valor clara para o cliente, pós-pandemia, está sendo percebida com risco muito mais alto. Porque se cair um outro meteoro no mercado, os investidores sabem que essas startups não vão sobreviver se eles não colocarem dinheiro. Então, quanto maior é a capacidade da startup de gerar caixa, melhor ela é avaliada hoje pelos investidores. 60 segundos aí para um comercial merecido da Aesis. O que a Aesis está fazendo? Como é que ela está abrindo o leque das opções de atividade dela? A Aesis hoje ela tem um programa de aceleração que é campeão aqui no estado, ele é referência no Brasil. Então, se você tem uma ideia de negócio, a gente consegue te ajudar a validar, conseguir investimento e desenvolver o seu projeto. Só que a gente é o pioneiro de programas de inovação para empresas médias. Então, o que acontece? Se você quer que a sua empresa seja mais inovadora, a gente consegue gerar resultado para você desde o começo, conectando você com inovações existentes, com inovações emergentes e, por último, criando a sua inovação. Então, a gente consegue transformar empresas médias através da inovação.
Mas, e o processo de aceleração? A vez que você esteve aqui, você estava falando exatamente de aceleração, especificamente de aceleração. Mantemos. Hoje a gente tem startup do Brasil todo. A gente tem startups no Brasil todo. Só que a gente está, nesse momento, muito focado nas empresas médias, porque é o que a gente estava conversando antes da entrevista aqui. Eu entendo que os empresários das empresas médias são o maior potencial de inovação não explorado do mercado. Então, é neles que a gente está focando agora. Mantemos o programa de aceleração, conectamos essas startups, tanto as corporates, às empresas, mas as empresas médias é o que a gente está olhando com mais carinho hoje. Denis, quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade e aconselhar você a levar paraquedas, hein? Bacana. Obrigado, Stai. A presença hoje de Denis Ferrari, o CEO da Ace Inovação e uma das referências da cultura de inovação nesse momento aqui no Espírito Santo. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.